Boa, tudo bem, pessoal? Aqui novamente é o professor Carlos Bravo. Estamos no nosso segundo módulo hoje, trabalhando com a sequência de citologia de uma maneira geral, onde a gente hoje vai fazer um apanhado, né? Desde a parte de membrana, a parte de organelas, para que vocês possam ir esclarecendo as suas dúvidas. É muito importante que vocês, na hora da resolução, percebam bem a questão e qualquer dúvida depois só tá certo, nós conversarmos sobre isso, perfeito? Lembrando sempre que aqui na frente está a maneira como você me encontra para poder a gente tirar qualquer dúvida, perfeito? Sempre que a gente falar de citologia a gente divide em 3 partes. A gente faz o estudo da membrana, a gente tem o estudo do citoplasma e a gente vai ter o estudo do núcleo. São 3 características diferentes. E observe nessa imagem que está aí, a gente tem nessa imagem, né, aquelas características que são obrigatórias de nós identificarmos em qualquer célula. Toda célula que nós trabalharmos, a gente tem que ter condições de identificar tudo aquilo que está sendo colocado aí. De antemão, algumas organelas são de domínio público de vocês, né? Então, aqui, essa organela aqui, eu teria a presença da mitocôndria. Aqui são as mitocôndrias. Aqui a gente fala que tudo que eu falar de mitocôndrias, eu me refiro a 2 processos, não é isso? Eu me refiro ao mecanismo da respiração celular, e também a mitocôndria está ligada a tudo a ver com a energia da célula. Lembre-se que a energia da célula seria a molécula de ATP. Essa segunda organela aqui, em forma de sacos achatados, essa organela sempre aparece assim. Essa organela seria o complexo golgiense, tá certo? Ou complexo golgiense, que é o antigo complexo de Golgi. Esse rapaz está ligado às secreções. E observe que nesse complexo golgiense, ele está originando algumas vesículas aqui, que eu destacando em vermelho. Essas vesículas seriam os lisossomos. Perfeito? Essa estrutura aqui, em prova, ele aparece com esta forma de 2 cilindros perpendiculares. Isso aqui são os centríolos. Lembre-se que centríolo está ligado à formação do fuso durante a divisão celular. Aqui você vai ter a presença do retículo, que são aquela rede de canais. Observe que ele é cheio de pontinhos. Esse retículo aqui, tá certo? É o que eu chamo, esse retículo é o retículo rugoso, que é esse que você tem dentro das células, que é o retículo rugoso. Essa estrutura mais acima aí você tem a presença da carioteca, onde a carioteca é o que a gente chama de membrana nuclear, que é aquela que vai recobrir, tá certo, o núcleo. E eu vou ter em cima a presença do nucleolo, onde o nucleolo está ligado diretamente ao conserto da reparação dos ribossomos, porque o nucleolo nada mais é do que um nódulo formado de RNA mais proteínas. Então, isso seria a presença do nucleolo. Perfeito? Então, nós vamos ter aí, tá certo, vários componentes que a gente vai trabalhar, tá certo, dentro da célula. Perfeito? Esses componentes, eles vão apresentar características essas ligadas tanto ao mecanismo do funcionamento da célula, como ligada, tá certo, ao metabolismo celular. É muito importante que a gente não esqueça que esse metabolismo celular é ele que vai dar a característica de funcionamento, tá certo, que a gente tem dentro das nossas células, ok? Eu colocar aqui, então, reforçando aqui embaixo aqui, eu vou ter o retículo rugoso, aqui em cima aqui eu vou ter a carioteca, aqui eu vou ter o nucleolo, e aqui eu vou ter a membrana plasmática, perfeito? Aqui eu mostro logo uma estrutura bem bonitinha da membrana plasmática.
Hoje em dia eu posso dizer que a membrana plasmática é formada de quê? De lipídios e proteínas, mas também na sua estrutura eu vou ter glicoproteínas, tá certo? Eu vou ter carboidratos, eu vou ter açúcares. E na membrana plasmática eu vou ter o colesterol. Esse colesterol só aparece na membrana plasmática animal. A membrana plasmática vegetal, a gente não vai ter a presença desse colesterol. O colesterol é como se fosse a molécula que vai ajudar a dar a forma da célula, perfeito? Eu vou ter a presença dos bastões de proteínas, eu vou ter proteínas integrais ou periféricas, tá certo? E tudo isso fazendo com que esta molécula aqui do meio, essa aqui, que tem as duas perninhas para cima e para baixo, essa molécula é a camada de fosfolipídio. E toda vez que nós falarmos de fosfolipídio, não esquece, né? Que essa perninha do fosfolipídio, ela tem duas regiões. Ela tem uma cabeça polar, polar quer dizer que ela é hidrofílica, e as caudas são apolares. As caudas são hidrofóbicas. Perfeito, querido? Cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica nessa caracterização. Isso é importante, viu? Saber que o fosfolipídio ele tem, tá certo? É afinidade diferencial com a água na membrana. E aqui eu coloco também, né, uns detalhes a mais de cada organela para você ver. Então aqui eu mostro bem claro aqui, né, o complexo de Golgi, complexo golgiense, ligado ao armazenamento de secreções, centríolo está ligado ao processo da divisão celular, mitocôndria, respiração celular, ribossomo, o mecanismo de síntese proteica, o núcleo, onde dentro dele nós vamos ter o que? O material genético, o material hereditário, lisossomo, que é a estrutura que faz a digestão, e a membrana plasmática, que é a membrana de revestimento da estrutura. Lembrando que eu tenho dois tipos de retículo. Eu vou ter o retículo liso e eu vou ter o retículo rugoso. Dentro do núcleo tem essa estrutura, que eu vou falar daqui a pouco dela. Essa estrutura seria o nucleolo. Esse nucleolo, esse rapaz aqui, ele é um nódulo de RNA, aí eu vou botar aqui RNAR, que é o ribossômico, mais a presença de proteínas. Ok, queridos? Então, cuidado, dentro do núcleo, eu também tenho RNA, não é só DNA, não. Dentro do núcleo, eu vou ter a presença desse núcleo. Perfeitamente? É importante vocês, tá certo, terem essa ideia dessas funções, dessas organelas. A gente não pode perder, tá certo, no Enem, aquela questão que é fácil, a questão que é de TRI1. Essa a gente tem que ter a obrigação de acertar. Não podemos errar aquela questão inicial, aquela que tem uma TRI mais fácil, ok? Todo o citoplasma, tá certo? Toda a parte do citoplasma é onde eu tenho o quê? A presença desse citosol. O citosol, tá certo? É onde eu vou ter um ambiente que tem uma composição gel, um gel aquoso, basicamente formado de água, formado de sais, proteínas, etc. Dentro desse citoplasma, que é o citosol, onde você vai ter várias reações, e eu vou ter a presença desse ambiente, né, dos ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas, e eu vou ter o citoesqueleto, que são proteínas que vão dar a forma da célula, elas vão ajudar a manter a estrutura celular. Perfeito, queridos? Essa imagem aí que eu estou soltando agora, ao final da aula, você vai ter que ter a obrigação de identificar todos esses componentes. Isso vai ser como se fosse o nosso final. A gente tem que pegar esse arcabouço que temos aí e você vai ter que identificar cada componente desse da estrutura celular. Ok? Vamos para a nossa primeira questão aí. Sobre a biologia celular, assinale a alternativa correta, tá certo? Com relação às estruturas da célula. Vamos lá. Primeiro, a membrana nuclear, essa membrana nuclear, que ela é chamada de quê? De carioteca.
ela é observada apenas nas células procarióticas. Falso. Procarióticas nem carioteca tem. Não existe membrana nuclear nas células procarióticas. Se não tem membrana nuclear, eu posso dizer com certeza que bactéria não tem núcleo, perfeito? O hialoplasma é um recheio, ok, nuclear líquido, falso. O hialoplasma, ele está presente no citoplasma de todas as células, não apenas das células eucarióticas. Podemos encontrar mitocôndrias em células vegetais, verdadeiro, em protozoário, verdadeiro, e em bactérias, falso. Na bactéria, a bactéria respira por intermédio do mesossomo. O material genético, constituído por DNA, é encontrado apenas nas células eucarióticas, falso. Ele também é encontrado nas células procarióticas. Ok, queridos? O DNA é encontrado nas células procarióticas. E lembre-se também, né? Que até vírus vai ter DNA. Só que vírus ou tem DNA ou tem RNA. E a membrana plasmática de natureza lipoproteica verdadeira é encontrada em todas as células, ou seja, procariontes e eucariontes. A alternativa correta seria a letra E. Perfeito? Segundo, vamos fazer agora aqui uma revisão mais das organelas em si. Quando eu falo de ribossomo tem a função de síntese de proteínas, perfeito? E esse ribossomo, visto ao microscópio eletrônico, na célula tiver um pontinho, ele é formado por duas partes. Ele vai ter a unidade maior e vai ter a unidade menor. Nesse ribossomo, aprenda, nessa unidade menor aqui embaixo, é o local que vai chegar o RNA mensageiro. Trazendo o quê? O que é que o mensageiro traz? O códon. Ele vai trazer aquele código para fazer a proteína. E nessa unidade maior aqui em cima, eu vou ter duas aberturas. Onde nessas aberturas, especificamente, a gente vai ter a entrada do outro, tá certo? RNA, que é importante a gente citar. Então, nessa unidade maior aqui, ó, eu estou fazendo aqui pretinho, nessa unidade maior, você vai ter chegando aqui o RNA transportador carregado do anticódon, ok? Então, na leitura do codinete com informação a mais, na unidade menor chega o mensageiro, na unidade maior eu vou ter a entrada do RNA transportador, tá certo? Retículo endoplasmático. Percebo que eu vou ter aquele que tem ribossomos e aquele que não tem. Aqui eu mostro o primeiro tipo de retículo, é o retículo liso, que é também chamado de REL. Esse rapaz tem ausência de ribossomo. Já o retículo rugoso, que é o RER, ele se chama de rugoso porque dentro dele eu vou ter os ribossomos aderidos às suas paredes. Olha aqui. Aqui eu tenho os ribossomas e aqui eu tenho o retículo rugoso. Você vê bem os pontinhos, tá certo? Dentro aqui eu tenho o núcleo e eu tenho o que envolve o núcleo, que é a membrana chamada de carioteca. Esse retículo, duas funções logo clássicas. Primeiro, tanto o liso quanto o rugoso realiza o transporte de substâncias. Porém, o rugoso está ligado à produção de proteínas e não esqueçam disso aqui, ó. O retículo liso é responsável pela produção de lipídios. Eu vou melhorar isso aqui, eu vou botar a palavra esteroides, perfeito? Essa produção de esteroides é uma função específica do retículo liso. Perfeito? Lembrando sempre, né? Alguma dúvida, anota e depois manda, tá certo? E a gente resolve qual seria a sua dúvida. Perfeito, pessoal? Novamente aqui lembrando, onde tem ribossomos, eu vou ter o retículo endoplasmático rugoso. Onde não tem ribossomo do lado de cá,
eu estou tendo um retículo endoplasmático liso. São duas estruturas bem distintas. Esse complexo golgiense, ou complexo de Golgi, a gente associa ele, né? É aquele conjunto de sacros achatados, ó, sacrozinhos achatados que você tem na célula. E a gente aqui vai aprender uma palavrinha a mais. A secreção entra por aqui e vai sair aqui por cima. Aqui em cima é cheio de bolinhas surgindo. Essa região que entra é a região cis, a região que sai a secreção é a região trans, ok? A função clássica, a função primordial que a gente tem do complexo golgiense, essa função clássica seria armazenamento de secreções celulares. Porém, esse complexo golgiense também forma o acrossomo. O acrossomo vai ter um papel fundamental na fecundação. Olha aqui, ó. E está vendo o espermatozoide. Na cabeça do espermatozoide, a gente vai ter o acrossomo, que é essa estruturazinha aqui. É esse acrossomo que vai liberar enzimas para que o espermatozoide penetre no óvulo. Outra coisa que é fundamental, esse complexo golgiense vai dar origem aos lisossomos, que são aquelas organelas responsáveis pela digestão intracelular. E você também vai ter a formação da lamela média. Essa lamela média, quando a célula vai se dividir ou entre uma célula vegetal e outra, você vai ter uma estrutura mais rígida. Então, essa estrutura seria a lamela média. Isso só aparece nas células vegetais. Olha aqui, tá vendo? Situação cis, entra a secreção por aqui e a secreção vai sair por outro lado. Um exemplo, nossas glândulas salivares são ricas em complexo de Golgi, é óbvio. Por quê? Se o complexo de Golgi armazenar a secreção, a nossa saliva é uma secreção. Perfeito? Aqui você vê a estrutura cis do complexo de Golgi, a estrutura trans, e observe que aqui está nascendo, está brotando o lisossomo. Esse lisossomo, dentro dele, eu vou ter as enzimas digestivas. Associe isso, pessoal, ele acumula enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas vão fazer com que o lisossomo ele participe da digestão intracelular. Tá certo? Esse lisossomo, assim que sai, ele é chamado lisossomo primário. E quando o lisossomo se junta ao fagossomo, o que é fagossomo? É a partícula sólida. Essa partícula sólida ela foi englobada pela célula para poder fazer o mecanismo da digestão intracelular. Perfeitamente? É muito importante que você fixe bem essa história das organelas, porque ele pode fazer uma questão misturando com tudo. Qualquer assunto pode aparecer em biologia falando de organelas. Então, ele coloca aí, ó, uma característica das células eucarióticas é a presença de organelas. Perfeito. Tá certo? As quais delimitam compartimentos que desempenham funções específicas, quer dizer, as organelas, dentro do metabolismo celular. Nesse sentido, a célula eucariótica pode ser comparada a uma fábrica organizada em seções, tá certo? Seções de estoque, montagem, embalagem, produção e limpeza. A cidade alternativa que não se enquadra nessa analogia, quer dizer, qual é a alternativa? Que a organela não estaria associada a esse processo. Tem muitas questões de citologia dessas que ele compara também como se fosse uma rua. Então, essa aqui, você mostra um mapinha de uma rua e bota aqui. Aqui é onde está a usina de força, então seria mitocôndria. Aqui está aquele que recolhe o lixo, está tirando as impurezas, acumulando, é o complexo. Então, ele pode fazer várias questões associando esses procedimentos, ok? Vamos lá. O nucleolo está dentro do núcleo, pode representar uma das seções de montagem, uma vez que produz subunidades ribossomais que vão atuar na síntese de proteína, verdadeiro, porque eu disse agora há pouco, o nucleolo, ele é um nódulo formado de RNA-R mais proteínas.
Então, esse nucleolo, ele está ligado à produção e o funcionamento dos ribossomos. Letra B, o retículo liso, a gente viu o retículo liso tem função de transporte e produção de esteroides. Pode funcionar como seção de estoque, pois desempenha a função de armazenar o código genético. Falso. Isso não corresponde à função do, tá certo, retículo liso. Já seria a nossa resposta. Na letra C, o lisossomo pode representar a seção de limpeza, pois é responsável pela digestão, verdadeiríssimo. O complexo de Golgi pode ser comparado a uma seção de embalagem, porque eu disse, ele faz o empacotamento de secreções, verdadeiro. E o ergastoplasma, ergastoplasma é o outro nome que eu tenho do retículo endoplasmático rugoso, viu? Sempre que eu falar de retículo rugoso, eu me refiro ao ergastoplasma. Ele pode representar a seção de produção, pois é responsável pela síntese de substância. Então, a alternativa correta seria a letra B. Ampliando os nossos conceitos de organelas. Aí você tem as mitocôndrias. Mitocôndria está ligada à produção de energia por causa da respiração celular, tá certo? Vai produzir ATP e tem DNA próprio. Esse DNA próprio, ele é chamado de DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial é aquele das lojas Marisas. Ele vai ser passado sempre da mulher para mulher. Nós recebemos da mãe o DNA mitocondrial, mas a gente não manda esse DNA para frente. Outra coisa, duas partes importantes da mitocôndria, a matriz e as cristas. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. A matriz é o local onde se realiza o ciclo de Krebs e as cristas é o local da cadeia. Existe uma reação química que é chamada de cadeia respiratória. São as etapas que a gente vai ter do processo da respiração. Então, existem duas etapas dentro da mitocôndria. E vai ter uma etapa fora da mitocôndria. Essa etapa é a glicólise. Então, respiração celular são 3 etapas. Vou fazer aqui. Essas 3 etapas são as etapas da respiração celular. Então, eu já estou deixando bem claro que tem uma etapa que acontece fora da mitocôndria, que é a glicólise, e tem 2 etapas que acontecem dentro da mitocôndria. Na matriz vai ter o ciclo de Krebs e nas cristas vai ter a cadeia respiratória. Aqui eu tenho outra organela, que são os centríolos. Os centríolos são estruturas de proteínas. E olha uma característica interessante. O centríolo é formado, são 2 conjuntos, deixa eu fazer aqui do lado. São 2 conjuntos perpendiculares, bem bonitinho aqui. São 2 conjuntos perpendiculares entre si. Está mostrando aqui. Que eles são formados por túbulos proteicos. Por isso que eu boto aqui. Ele é formado por 9 conjuntos, 3 a 3. Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conjuntos. E cada conjunto de 3 estruturas. Ele participa da formação do fuso durante a divisão celular e ele origina cílios e flagelos. Tem autor que vai chamar esse conjunto aqui, os 2 centríolos lado a lado. Tem autor que chama isso de diplossomo. Tá certo? Seria o diplossomo. Flagelo é parente de centríolo, mas ele é diferente na estrutura proteica. Olha aqui. Ele é formado por 9 conjuntos, 2 a 2. Você viu que centríolo era de 3 em 3 e mais 2 no meio. Aqui, se você contar 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 2 em 2 e vai ter 2 no meio. Na hora da prova, meus queridos, não tem como errar. Cílios e flagelo, basicamente, a função de locomoção, e os cílios também têm função de proteção. Eles ficam nas nossas vias respiratórias, filtrando o ar que vai entrando dentro da gente. Perfeito?
Bem aqui, ó, flagelos são estruturas móveis, longas e únicas. Cílios são estruturas móveis, tá certo? Numerosos e curtos. Enquanto o flagelo é único e longo, os cílios são muitos e poucos, tá certo? Então, ele está basicamente, né? Os flagelos atuam no deslocamento de bactérias, etc., na locomoção, e os cílios ajudam também nessa locomoção, no caso do paramécio, e na movimentação de fluidos. Ele ajuda nessa localização, tá certo? Nessa movimentação que a gente vai ter dentro das células. E a outra organela, que é exclusiva dos seres que fazem fotossíntese, os seres autótrofos, são encontrados apenas nos cloroplastos. Cloro para dizer que é verde. Ele é encontrado em plantas e algas. Plantas e algas, elas são o quê? Realizam a fotossíntese. Tá certo? Então, os cloroplastos, tá certo? Apresenta dentro dele a clorofila. Clorofila é o pigmento que a gente vai ter. Dentro dele realiza fotossíntese e também tem DNA próprio. Quer dizer, o DNA tem capacidade de se dividir tranquilamente. Perfeito? Aqui está a estrutura interna de um cloroplasto. O líquido é chamado de estroma. E observe que tem muita coisa verde. Cada anelzinho desse verde é chamado de tilacoide. Reforçar uma coisa aqui. A fotossíntese ela tem duas reações. Uma reação que é feita na presença da clorofila e uma reação que é feita na ausência de clorofila. Então, no tilacoide, em toda essa parte verde, acontecem reações do claro. São reações que necessitam de luz. E nas reações do escuro, são reações que você não vai ter essa presença da luz. Perfeito? Toda essa conversa é para mostrar esta célula. Ok? Quando a gente observa esta célula aqui, esse desenho de uma célula, por que eu vou dizer que esta célula ela é uma célula vegetal? Então, aqui eu tenho 3 tipos de células. O primeiro tipo é uma bactéria, o segundo tipo é uma célula vegetal, o terceiro tipo é uma célula animal. Por que eu digo que esse segundo tipo é vegetal? Você vê aqui, é vegetal, ela tem uma forma meio geométrica, tá vendo? Por causa da parede celular que ela apresenta. Bactéria, você não vê carioteca, e aqui na célula animal, você vê que ela tem mais ou menos uma forma esférica, diferente da outra. Esta célula vegetal aqui, ela é muito geométrica, por causa da parede celular. E dentro da célula vegetal, ó, você vê presença de grandes vacúolos. E eu também estou vendo a presença de cloroplasto. Em prova, você vai ver logo. Bactéria é o desenho que não tem carioteca, logo não tem núcleo. Célula vegetal, ela é geométrica. E célula animal é essa célula mais esférica, tá certo? Mais arredondada. Então, com certeza, observando esse desenho, eu vou dizer que esta célula é uma célula vegetal. É a primeira pergunta. Por que ela é vegetal, Carlos Bravo? Olha aqui, ó. Aqui você está vendo ela geométrica, tá certo? Forma geométrica, parede celular dentro dela. Então, a primeira estrutura que ele bota aí, número 1, seria o retículo endoplasmático. Pelo visto aí, é o retículo liso. Número 2 seria o cloroplasto. E número 3 é aquela estrutura dentro do núcleo, seria o nucleolo, que é formado de RNA mais proteína. Mas a dica é, por que eu digo que é vegetal? Esta forma geométrica que ela vai ter no processo. Então, na questão, a gente vai identificar isso. Então, a partir da análise do desenho, pode-se afirmar que se trata de uma célula o quê? De uma célula vegetal. Com certeza, ela é uma célula vegetal. O número 1 é o retículo endoplasmático, pelo jeito é retículo liso, tá certo? O número 2 corresponde ao cloroplasto, E o número 3, pelo desenho, né, seria o nucleolo. Se é o nucleolo, ele está responsável pela formação de quem? Do ribossomo. Então, a alternativa correta seria letra D de dado.
Cuidado com essa ideia do nucleolo. Muitas questões nossas aparecem no nucleolo e associando ele à síntese de proteína, porque é o nucleolo que vai dar origem aos, tá certo, ribossomos. Aqui eu tenho também outro mecanismo bem interessante. Eu já estou misturando agora, chegando na parte do metabolismo energético. Nessa questão, ele diz que o número 2 seria água e CO2. Então, ele quer saber, nesse processo, onde é que tem fotossíntese e onde é que tem respiração. Então, só é você identificar o que é que acontece na célula. Eu tenho 2 mecanismos energéticos, fotossíntese e respiração. Vamos aqui. Então, a fotossíntese é um mecanismo que acontece nos seres produtores. E a fotossíntese vai pegar o que? Olha, já mostrou ali, CO2 e água, na presença de luz, vai produzir o quê? Glicose e O2. Essa glicose e O2 agora, que foi produzida na fotossíntese, vai ser utilizada na respiração celular, que são, respiração celular. Vou até apagar para ficar bonitinho. Ó. Essa respiração celular, ela é característica dos seres o quê? Consumidores. Ela é característica dos seres consumidores. Tá certo? Onde eu vou pegar a glicose e O2, produzir CO2 e água e produzir ATP. E esse ATP, ele é utilizado no trabalho biológico que a gente tem nas células. Mesma coisa aqui, ó. A fotossíntese produz glicose e O2, que vai ser utilizado na respiração. E a respiração libera CO2 e água. Lembre-se, o que é produto numa reação é reagente na outra. E isso vai fazendo com que a célula tenha esse processo como um todo. Ok? Então, aqui eu vou comparar os 2 mecanismos. Se eu fosse comparar fotossíntese e respiração, o que é que eu teria dentro da estrutura? Primeira coisa aí. Número 1, está entrando na fotossíntese, teria que ser luz. Depois guarda bem esse esquema, viu? Número 2, o que é que a fotossíntese libera que é utilizado na respiração? Seria a glicose. O que é que a respiração libera para a fotossíntese? Seria a água. O que é que a fotossíntese manda para a respiração? Seria oxigênio. E o que é que a respiração manda para a fotossíntese? Seria CO2. E observe que todo esse processo vai liberar energia. A energia é essa na forma de quê? De ATP. Cuidado, olha que esquema legal para vocês terem uma ideia. Você faz um print disso, tira uma foto, porque aí você tem a relação entre fotossíntese e respiração como um todo. Perfeito? Então, na resolução da questão, olha, se vai ter CO2 e água, o processo vai ser fotossíntese. Se vai ser fotossíntese, ele libera o quê? Tá certo? No B é respiração. E aqui no meio libera glicose e O2. Tá certo? Então aí fica equilibrado. O que a fotossíntese libera, que é glicose e O2, é reagente da respiração. O que a respiração libera, que é CO2 e água, é reagente da fotossíntese. Então, se a gente fosse determinar quem é A e quem é B, a alternativa correta é a letra A. Perfeito? E eu botei uma outra questão aqui, né? Muitos alunos meus agora nesse período de revisão final estão vendo esse assunto, que é bioenergética, onde eu mostro aqui o que é que acontece no processo da respiração. Isso é uma questão clássica que vocês têm que desenrolar essa questão quando aparecer, viu, pessoal? Olha aqui. Vamos lá. Eu já mostrei lá atrás naquele desenho da mitocôndria. Toda a respiração é formada por 3 etapas. A glicólise, que é no hialoplasma, o ciclo de Krebs, que é na matriz, e a cadeia respiratória, que é dentro das cristas mitocondriais. Essas 3 estruturas têm localização e funções diferenciadas dentro da estrutura celular. Então, quando a glicose é quebrada em ácido pirúvico, liberando ATP, etc., esse processo é a glicólise. Glico quer dizer glicose, lise quer dizer o quê? Quebra. Não esquece, esse processo aqui acontece fora da mitocôndria. Esse processo acontece no
hialoplasma. Daqui para cá, o processo está acontecendo na mitocôndria. Ok? Segunda etapa é o ciclo de Krebs. É um conjunto de reações que eu vou pegar o ácido pirúvico e ele vai entrar num conjunto de reações químicas, liberando também CO2, também liberou CO2 aqui nessa entrada, produz ATP novamente, e a etapa final, que é a etapa 3, é a mais importante do ponto de vista de manter a célula viva, porque os hidrogênios que são liberados ao longo do processo, a tendência do hidrogênio é tornar o pH da célula ácido. Então, esse hidrogênio reage com o O2, formando água. Também vai produzir ATP. Eu vou botar aqui, a maior produção de ATP se dá na cadeia respiratória, perfeito? A maior produção de ATP se dá na cadeia respiratória. Então, eu poderia identificar 3 etapas. Então, a primeira etapa é no hialoplasma, o ciclo de Krebs seria na matriz, e a cadeia respiratória seriam nas cristas mitocondriais. Perfeito? Tá bem bonitinho isso aí para você ter uma ideia geral. No próximo material eu vou falar um pouco mais sobre respiração e estrutura do mecanismo da respiração celular. Então ele pergunta aí, né? Analisando a figura, é correto afirmar que, então, se eu estou trabalhando, tá certo, com as etapas, etapa 1 é a glicólise, etapa 2 é o ciclo, etapa 3 é a cadeia. Então ele quer saber onde é que acontece cada etapa. Então a alternativa correta seria a letra C, onde você vai ter nesse mecanismo a reação da cadeia respiratória, que ela vai acontecer nas cristas mitocondriais, tá certo? Então essas cristas vão fazer esse processo. O papel é receber os hidrogênios, reagir com oxigênio para formar o quê? A molécula de água. Perfeito? E aquilo que eu mostrei, né? Vocês têm que saber esse desenho, tem que saber esse desenho, identificar. Algumas coisas você saberia, com certeza, né? Você ia se lembrar disso aqui, que é a mitocôndria, você ia lembrar do número 6, que é o complexo de Golgi, tá certo? Algumas coisas você se lembraria de imediato. Porém, fixe essa imagem, depois volta para ver sempre ela, faz um print aí, tá certo? E a gente sempre vai voltar para ela. Então, quais são as estruturas? Então, número 1 é nucleolo, número 2 é o núcleo, mostrando a carioteca, número 3 é o ribossomo, número 4 é uma vesícula de secreção, ficaria difícil saber isso aí, número 5, tranquilo, é o retículo rugoso, número 6 é o complexo golgiense, número 8 é o retículo liso, número 7 é o citoesqueleto, número 13, 9, mitocôndria, que a gente falou que era mais tranquilo de ver, 13, centríolos. E aí eu teria 3 que dariam uma certa dificuldade para você identificar. Vacúolo, citoplasma, e aqui seria o lisossomo, que é a estrutura que você vai trabalhar. Esse lisossomo, eu concordo com vocês, ele deveria estar perto do complexo de Golgi, mas ele mostrou numa posição diferenciada, tá certo? Mas saber retículo rugoso, complexo golgiense, retículo liso, saber mitocôndria, saber centríolo, você já matava qualquer questão, saber nucleolo e núcleo. Se fosse uma questão de relação, você já acertava sem agonia. Perfeito? Ok, queridos? No mais, aí estão meus contatos, sempre que você me acha nos meus contatos, para que a gente possa estar sempre ajudando vocês nessa caminhada. Ok? Pronto. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Cadê? Vem para cá. Pronto. Pronto.